A Bíblia fala assim, olha, portai-vos com sabedoria. Paulo está dizendo para os irmãos, portai-vos com sabedoria para com os de fora. Aproveitai as oportunidades. Amém? Aproveitai as oportunidades. Bom, palavra sabedoria é a palavra Sofia, né? Tem uma Sofia aqui na igreja, né? Significa sabedoria. É uma sabedoria que você vai adquirindo, né? Cientificamente, estudando. Aí depois ele vem e fala para a gente ter sabedoria com os de fora. E ele fala para a gente aproveitar. Os de fora quer dizer que são aqueles que ainda não são cristãos, aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Mas eu quero dizer também que a gente também tem que ter sabedoria também com os de dentro também, né? Pedro, por exemplo, ele fala para a gente ter sabedoria, discernimento com a nossa esposa. A gente conhecer, para a gente poder abençoar a vida dela. Aí ele fala aproveitai. Essa palavra aproveitai não é de aproveitar alguma coisa, mas fala de, a palavra aqui no grego é axorégio. E ela significa pagar o valor para libertar alguém do cativeiro. Você vê que não tem nada de aproveitar aqui, né? Pagar o valor para tirar alguém do cativeiro. Então, pagar um preço por alguém que está preso, para você poder libertar essa pessoa. Tá? E ele fala para a gente pagar esse preço, e aí ele vem com a palavra oportunidades. E essa palavra oportunidades que eu quero me pegar junto com você nessa palavra, que é a palavra kairos. Então, portai-vos com Sofia, para com os de fora, extaxorazo, a kairos. Então, para a gente aproveitar a oportunidade, para a gente salvar pessoas. Paulo está falando da gente aproveitar a oportunidade de salvar vidas. Nós não podemos perder tempo. E no verso 6, olha só o verso 6, coloca o verso 6. Ele fala, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Você vê que ele não está, quando ele está falando desse assunto, ele está falando de relacionamento das pessoas. Então ele fala agora, a gente aproveita a oportunidade para a gente salvar pessoas e a gente tem que saber usar as palavras. As palavras têm que ser agradáveis, palavras temperadas, para a gente saber. E aqui a palavra saber é a mesma que nós falamos semana passada, quando a gente falou sobre ouvir, sobre olhar. Semana retrasada, né? Nós falamos sobre olhar. E essa palavra olhar não é olhar de ver, mas é olhar de perceber o que está acontecendo com as pessoas. Então a gente vai salvar, ele está falando, olha, não perca a oportunidade. Deus está abrindo a oportunidade para você, abraça essa oportunidade para você salvar alguém. Salve alguém com palavras agradáveis, com palavras temperadas e percebendo o que está acontecendo na vida da pessoa. Então, até para o evangelismo, a gente tem que perceber o que está acontecendo na vida das pessoas. E a gente tem que abraçar a oportunidade. Tá? Abraçar a oportunidade, tratar as pessoas com discernimento, saber se nós estamos tratando realmente de acordo com a vontade do Senhor,
usando as palavras certas. Mas hoje eu queria falar com você sobre tempo, tá? Sobre tempo e sobre as oportunidades, que é aquela nossa última palavra, que ele fala das oportunidades. Aproveitai as oportunidades. Aproveita o tempo. E no grego existem duas palavras para tempo, para oportunidade. É a primeira palavra cronos. Na verdade, essa daqui só significa tempo. Tá? Cronos. Vem aí a palavra cronômetro, né? A gente usa o cronômetro para quê? Para a gente contar o tempo, né? Você abre o cronômetro para você contar uma corrida. Acabou a corrida, você fecha o tempo. Essa é a palavra cronos. Para você entender essa palavra, eu quero que você abra lá em Marcos capítulo 9, verso 21, só para você entender de forma clara. Perguntou Jesus ao pai do menino. Tem um menino que está tendo ataques epiléticos. E Jesus pergunta para o pai do menino: há quanto tempo? Aqui é a palavra cronos. Está vendo? Então, às vezes, você vai ver na Bíblia escrita a palavra tempo, pode ser cronos ou pode ser kairos. Aqui é a palavra cronos. Quanto tempo isso lhe sucede? E ele fala, desde a infância. Então, olha só. Quanto tempo isso acontece? Desde a infância. Essa é a palavra cronos. Ela só mede tempo. Agora, e a palavra kairos? Às vezes nós vamos estar lendo a Bíblia e vai aparecer, em vez de aparecer a palavra tempo, pode aparecer oportunidade, pode aparecer outras palavras que são sinônimos. Tá? A palavra kairos. O que significa a palavra kairos? Significa um tempo fixo e definido. Alguma coisa que já está definida. A esperada época decisiva. Acontecimento de coisas e eventos do tempo. Vou te mostrar agora lá em Mateus capítulo 8, verso 29. Ó, Jesus perguntou lá para o pai do menino, falou, há quanto tempo? O pai falou o quê? Desde a infância. Então tem um começo e um fim aqui esse tempo. Agora olha só. Aqui em Mateus 8, 29, Jesus está expulsando demônios. E quando os demônios vão sair da vida de um homem, eles falam assim, antes de sair eles gritaram, né? Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes atormentar-nos antes do tempo. Aqui não é a palavra cronos, aqui é a palavra kairos. E que tempo que é esse que ele está falando? Quem sabe qual que é o tempo? É o tempo da volta do Senhor. É o tempo do julgamento. Então os demônios estão falando, os demônios têm, eles sabem, conhecem a palavra. Né? E eles sabem que vai ter um tempo onde a casa deles vai cair. E eles estão falando, olha, não é tempo ainda, por que o senhor está aqui? Entendeu? Não é tempo ainda, por que o senhor está aqui? O senhor veio nos atormentar antes da hora? Aqui é o tempo kairos. Quer dizer que é um momento que Deus vai abrir. Esse é o tempo da vinda do Senhor. Esse é o tempo kairos. Tá? Então a gente pode entender o tempo, a gente aproveitar a oportunidade, como uma oportunidade dada por Deus. Ou um tempo específico que Deus quer fazer algo na nossa vida. Às vezes Deus quer fazer algo na nossa vida e Ele já tem um tempo determinado para isso. Ele quer fazer algo e aí você tem que responder aquilo. Tá? O tempo ele é crucial na vida de todo ser humano. Tem pessoas que acham que estão aproveitando o tempo, passeando, se divertindo. Tem gente que acha que aproveita o tempo ganhando dinheiro. Eu posso dizer para você que o tempo
ele é uma das maiores riquezas que nós temos. Porque o tempo ele passa e ele não volta. O que já passou, passou, meu irmão. Ele não volta mais. E muitas vezes, quando a gente começa a olhar para o nosso passado, a gente pode identificar situações onde nós deixamos escapar grandes bênçãos de Deus, ou mesmo entender o propósito que Deus tem. Às vezes a gente não entendeu o propósito que Deus tinha com aquela situação acontecendo na nossa vida. Então, perder uma oportunidade é uma coisa séria. E muitas vezes não fica evidente que a gente está perdendo a oportunidade. Na hora, às vezes você não percebe que você perdeu a oportunidade. Mas tem sinais que podem indicar que às vezes a gente não está aproveitando. E eu quero te ensinar hoje a evitar perder a oportunidade que Deus dá. Tá certo? Como que eu vou evitar a perder as oportunidades que Deus abre para mim? E eu vou falar essas oportunidades, muitas vezes eu vou falar de forma negativa. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu quero falar para você, que de repente faz você perder a oportunidade, é falta de discernimento espiritual. Falta de discernimento espiritual. Às vezes a gente está na igreja, ou às vezes a gente está na célula, mas a gente está indiferente à coisa que está acontecendo. A gente acha que as coisas são naturais, entendeu? Ah, aquele irmão falou isso por causa daquilo ali. Às vezes dentro de casa. Às vezes dentro de casa, as pessoas às vezes pensam assim, tá falando isso por causa daquilo que aconteceu. Entendeu? A gente está fazendo o quê? Levando para o lado natural. A coisa natural, do jeito que acontece. E aí a gente às vezes não tem o discernimento espiritual. Deus está falando com você, mas você não vê. Às vezes por meio de pregações. Às vezes Deus está falando por meio de circunstâncias. Às vezes acontece certas circunstâncias na nossa vida e Deus está falando com a gente, com aquela circunstância. Mas a gente não toma atitude. A gente deixa aquilo passar como algo natural. Às vezes um conselho que a gente recebe. Né? Um exemplo disso é a Esther, Rainha Esther, no capítulo 4, verso 14 de Esther, está acontecendo que o povo vai... um camarada fez um político lá, né? Fez uma tramóia e ele vai matar todos os judeus. Só que antes disso, a Esther se tornou uma rainha. Só que ninguém sabe que ela é também do povo de Israel. Ela é judia. Naquele tempo não era Israel, eram os judeus, né? Sabia disso. E ela permaneceu em silêncio, por quê? Porque o primo dela, Mordecai, algumas versões está Mardoqueu, ele tinha falado para ela, olha, não fala para ninguém, não revela a sua identidade para ninguém. Não revela a sua identidade. E ela obedeceu isso. Ela permaneceu em silêncio. Só que daí chegou o dia que todos os judeus iam ser mortos. O pessoal ia ter oportunidade, eles iam entrar nas casas e iam matar os judeus tudo. E aí, o Mordecai, ele chega e fala para a rainha Esther, olha, porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Porque ela está com medo. Se a rainha Esther entrar na presença do rei, e o rei não estender o cetro para ela, naquela época, ela morreria. Qualquer pessoa que entrasse com o rei e não estendesse o cetro, morreria.
ela está com medo. E ele está dizendo, olha, se você não se levantar, se você não fizer alguma coisa, se você não tomar uma atitude, Deus vai levantar socorro de outro lugar. Mas você e a sua casa, a casa do teu pai, seus familiares todos vão perecer. E quem sabe, se para essa conjuntura, como esta, é que foste elevada a rainha. Quem sabe? Ele tá questionando agora a rainha Esther. Olha, será que Deus não te levantou para essa circunstância que está acontecendo agora? Será que isso que está acontecendo, não é por isso que Deus te colocou nessa posição? Então Deus sabe de todas as coisas, irmãos. E às vezes Deus coloca a gente em certas posições porque Ele quer fazer algo, quer usar a nossa vida para alguma coisa. Entendeu? Deus não trouxe a gente para cá, para o Barreto, quando Ele trouxe. Ele não trouxe para cá por um acaso. Ele tinha um propósito com a gente aqui. Eu nem tinha ideia que um dia eu seria pastor aqui. Mas Deus tinha um propósito com isso. Depois eu fui tendo discernimento. Mas eu posso dizer para você que quando Deus abriu a oportunidade, eu abracei a oportunidade. Porque eu entendi que Deus tinha um plano. Só que o que às vezes faz com que a gente não entenda, a gente fica sem discernimento espiritual? Falta de oração, irmãos. Se você começa a ver as coisas, começar a olhar para a igreja de forma natural, você vai começar a ver defeitos, você vai começar a ver problema, você vai ver defeito nas pessoas, e onde tem pessoas tem problema. Seja crente ou não. Tá certo? Mas a gente precisa enxergar numa ótica espiritual. Mas para a gente enxergar numa ótica espiritual, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos orar. Você não pode simplesmente... Às vezes Deus está te dando uma oportunidade, mas você não está tendo discernimento. Por quê? Porque você não ora e apresenta a Deus. Você fica esperando que outras pessoas orem. Você fica esperando que Deus use algum profeta, alguém para falar alguma coisa para você. Ao invés de você buscar a resposta de Deus, ao invés de você tirar um tempo de oração, de você questionar diante de Deus, e de esperar Deus responder você. Então, a falta de oração mostra a falta de conexão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é essencial para a gente discernir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para a gente. Lá em Jeremias capítulo 33, verso 3, a Bíblia fala assim, olha, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Coisas que a gente não sabe, mas que nós precisamos saber. Como que nós vamos saber? Através da oração. Se nós começarmos a clamar ao Senhor. Fala para o irmão, clama ao Senhor, irmão. Para você ter discernimento. Então não fica agindo a sua vida toda de forma natural. Busca a direção do Espírito Santo. Quer ter discernimento? Ora e busca a direção do Espírito Santo. Isso vai melhorar o seu discernimento espiritual. Vida de oração, leitura da palavra, tá certo? Porque o Espírito Santo ele vai às vezes trazer textos da Bíblia para falar com a gente. Tá? Às vezes você está assim, tranquilo, você nem sabe por que você leu aquele texto. De repente, Deus manda aquele texto para você. Por quê? Porque você leu antes. Primeiro você entende com a mente. Depois você vai ter a revelação no seu espírito. Amém? Agora tem uma outra coisa que às vezes impede a gente também de receber a oportunidade de Deus, de ganhar a oportunidade de Deus. Tá? Acho que é melhor deixar branco isso.
Esse é um problema que às vezes a pessoa tem que tratar até com um psicólogo. Né? Às vezes chega a ser uma doença. É a tal da procrastinação. Procrastinação. Mas vou colocar isso junto à procrastinação, junto com a desobediência. São duas coisas que às vezes impedem a gente de abraçar a oportunidade que Deus dá. Da gente até discernir a oportunidade que Deus está dando. Tá? Então, o que é a procrastinação? É você ficar adiando. Você tem que tomar uma decisão, mas você fica adiando. Você sempre fica deixando para depois. Você nunca pensa assim, se eu demorar, eu vou perder a oportunidade. Você vai deixando. Você vai deixando. Você tem que arrumar alguma coisa, você não arruma, você vai deixando. E dali a pouco aquela coisa vai ficando pior. Né? Às vezes você tem que conversar com alguém e você fala, não vou conversar, e vai empurrando. Vai empurrando. Isso se chama procrastinação. E muitas oportunidades elas são perdidas porque a gente não age na hora certa. Tem oportunidade que é perdida porque a gente não age na hora certa. Um exemplo disso, eu vou dar alguns exemplos aqui. Saul, lá em 1 Samuel capítulo 13, verso 13 e 14. Aqui nesse texto, 1 Samuel 13, verso 13 e o verso 14. Nesse texto, Deus tinha usado o sacerdote Samuel para chegar e falar para o rei Saul. Rei Saul, espera eu chegar para oferecer sacrifício. Só que daí que acontece? O rei Saul está lá e ele começa a ficar preocupado. Ele começa a se sentir pressionado. Porque os guerreiros que estão contra ele, né, o povo inimigo, está se posicionando para vir atacá-los. Eles já estão se ajuntando, o exército. E o Samuel não chega. Samuel falou que ia chegar. Samuel falou, eu vou chegar e vou oferecer sacrifício. Eu sou o sacerdote. Você é o rei, mas eu sou o sacerdote. Deus falou para mim oferecer sacrifício. Esse é o meu papel. E o rei Saul então fica ali, naquela expectativa. As pessoas começam a ir embora. Os guerreiros que estão com ele começam a ir embora. Aí ele fala, se eu não fizer alguma coisa, eu vou perder todinho esse exército. Só que ele tinha esquecido que Deus tinha usado Samuel para falar aquilo para ele. E aí então ele não soube esperar o tempo de Deus. Ele não soube esperar o tempo de Deus. E ele desobedeceu as instruções de Samuel. Olha só. Procedeste neciamente, sem sabedoria, né? Em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Deus ia confirmar o reino de toda a família de Saul. O filho de Saul ia ser o próximo rei, né? O neto de Saul seria o outro rei, e assim seria. Deus iria confirmar. Mas olha o que aconteceu. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que sejas príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então não saber esperar, se precipitar, pode se perder a oportunidade. O rei Saul perdeu a oportunidade dos seus familiares serem a próxima linhagem de reis. E aí quem entra no lugar depois é o rei Davi, né? Ele entra no lugar.
Às vezes tem gente que se acomoda, tem gente que não age, e isso atrapalha você de receber a oportunidade de Deus. E às vezes tem gente que se precipita, vai antes do tempo, desobedece. Se você quer ouvir a voz de Deus, irmão, aprenda a obedecer. Amém? A primeira coisa, uma das primeiras coisas que nós precisamos de aprender a obedecer. A Rebeca estava falando aqui sobre a desobediência. O homem desobedeceu Deus, né? Qual que é o caminho de volta então para Deus? Qual que é o caminho de volta? Obedecer. Se a desobediência te afasta de Deus, a obediência te leva para Deus. Tá bom? A gente encontra isso, por exemplo, na vida de Abraão. Abraão, Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E o que o Abraão fez? Ele obedeceu. Deus falou, ele obedeceu. E ele foi, sem saber para onde ia. Ele foi. Eu lembro um dia que meu pai contava um testemunho para a gente, que ele falava que ele estava em casa, e ele estava com muita fome, e o almoço estava quase pronto. E aí meu pai está lá deitado, e de repente ele começa a ter uma visão. Ele começa a ter uma visão e de repente aparece uma mulher nua para ele. Aí ele repreende aquilo e fala, sai em nome de Jesus, que negócio é esse? Aí de novo vem aquela visão. Ele repreende de novo. A terceira vez, Deus falou para ele, sou eu que estou falando com você, levanta e sai de casa. Que eu vou te mostrar o que é isso. A nudez daquela mulher significava que ela estava totalmente desprotegida, que ela estava recebendo um ataque. Mas meu pai não tinha entendido na hora. Ele pega e ele sai na rua. Quando ele sai na rua, ele encontra com um irmão de uma outra igreja. Falou, pastor Eduardo, que bom que eu encontrei com você aqui. Vamos lá na minha igreja agora, porque você vai pregar agora lá. Meu pai virou para ele e falou, meu irmão, Deus não me chamou para sair para ir pregar em igreja, não. Deus me chamou para sair. Ele não falou para onde que eu ia, mas não é para a sua igreja que eu vou, não. Você vê, às vezes, o diabo pode usar até alguma coisa espiritual para poder tirar você a oportunidade. Meu pai ia perder a oportunidade. E ele pega e continua andando. Aí, de repente, ele chega num lugar, ele para em frente a uma casa e Deus falou, é aqui nessa casa. Ele vai até a frente da casa, bate palma. Quando ele bate palma, sai uma mulher espanhola. Meu pai também era descendente de espanhol. A mulher sai toda nervosa. Espanhol é meio esquentadão, né? Sai toda nervosa. Meu pai falou, eu preciso entrar na sua casa, eu preciso conversar com vocês. Ele não sabia o que ele ia fazer lá. Falou, Deus mandou eu vir aqui. A mulher não é crente, nada. De repente, a mulher falou, vou abrir o portão. Quando a mulher foi abrir o portão, tinha um macaquinho lá. O macaco pulou em cima de uma criança, mordeu uma veia. E o sangue, meu pai disse que o sangue chegava a bater no teto. De tanta força que saiu o sangue da criança. Aí a mulher falou, agora o senhor não vai poder entrar. Eu tenho que levar agora essa criança para o hospital agora. Aí meu pai pegou e falou, ninguém sai daqui. Meu pai colocou a mão sobre a criança e falou, em nome de Jesus, estanque esse sangue agora. E o sangue parou. Parou. A criança se acalmou, o macaco foi para o canto. E aí meu pai entrou na casa. Quando meu pai entrou na casa, meu pai perguntou, só a senhora que mora aqui? Ela disse, não, tem uma filha minha. Falou, você pode chamar a sua filha? Ela falou, ela está muito ruim. Está muito ruim. E aí,
Meu pai falou assim, mas por favor, chama ela, eu preciso falar com ela. Ela saiu. Quando ela saiu, ela estava com o rosto dela inchado, um dente infeccionado. Estava tão infeccionado, com tanta dor. Ela já tinha tentado tudo ali, colocar remédio e fazer um monte de coisa para poder parar aquela dor. Aí meu pai chegou e meu pai orou por ela. Falou assim, eu vou orar por você. E de noite eu te espero no culto. Deu o endereço da igreja. Orou por ela. Diz que quando meu pai saiu, aquela moça foi tentar colocar um remédio no dente. E com um palito. E o palito enroscou no dente. Quando ela puxou, saiu o dente com um pedaço de osso. Junto. De tão profundo que estava o negócio. Mas aquela moça ficou bem. A dor foi embora. Desinfeccionou. E ela ficou curada. De noite ela estava na igreja. Mas o importante, isso aqui não é o testemunho da cura. O importante que eu quero que você veja foi a oportunidade que Deus estava dando para ele. E que se ele não tivesse atento àquela oportunidade, se ele tivesse, por exemplo, naquela hora, cheio de vontade de se mostrar. Porque se tem um lugar bom para se mostrar é você pregar. Né? Porque daí você prega, está todo mundo olhando para você. Você quer se mostrar, prega. Agora, se você não quer se mostrar, você fica bem longe do púlpito. Porque aí você não se mostra. Ninguém te vê. Né? Então, às vezes, essas coisas que são tão espirituais, às vezes elas podem tirar a gente do foco. Podem tirar a gente do foco. Agora, outra coisa. Então, essa seria a desobediência. Vamos falar mais um pouquinho da procrastinação. A Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 6, versos 6 a 11. Diz assim, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os teus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, a formiga não tem chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, ela prepara o seu pão. Na cega, ela ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, né? Dormir mais um pouquinho. Um pouco para cruzar os braços e repousar. Assim sobrevirá, a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Esse texto aqui ele dá para a gente uma lição de como a gente deve ser trabalhador. Nós devemos ser trabalhadores, irmãos. Como as formigas. Nós não devemos deixar o serviço para depois. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Tem gente que às vezes empurra as coisas para depois. Só que aí tem gente que deixa o negócio para depois e tem gente que faz o quê? Se mata de trabalhar. Então não é para se matar de trabalhar também. Se você prestar atenção, esse texto ele mostra para a gente isso. Olha só. No estio, ela se prepara. Ela prepara o pão. Quer dizer, existe um tempo que a formiga ela vai fazer aquilo que tem que fazer naquele tempo. Aí ele fala, na cega, que é a colheita, ela coleta. Quando chega na época de colher, a formiga vai colher. Para poder guardar. Mas em outro tempo ela não faz isso. Então a procrastinação está muito ligada à falta de ação. E às vezes as pessoas perdem a oportunidade, por quê? Porque não tomam atitude. Tá? Se você percebe que você está arranjando desculpa para não agir, irmão, presta atenção nisso. Se você perceber que você está arrumando desculpa para não agir, pode ser procrastinação ou desobediência. Tá? Esses dois problemas
Então a gente não pode nem deixar de trabalhar no momento certo, fazer a coisa no momento certo, e nem desobedecer. Terceiro, falta de sensibilidade para os sinais, para as oportunidades, para as circunstâncias. Às vezes a porta se fecha, porque você não tomou uma atitude quando teve a oportunidade. Às vezes a porta se fecha. A gente vê o exemplo de Esaú. Esaú lá em Gênesis capítulo 25, ele estava com muita fome. E ele chega, ele vê Jacó fazendo um guisado. E ele chega, ele era o cara que ia receber a bênção do pai. O pai ia abençoar a vida dele. Só que ele veio sem caça. Não conseguiu caçar nada e estava com fome, porque ele trabalhou bastante atrás da caça, mas não encontrou nada. E aí ele teve fome. Quando ele teve fome, ele pediu para o irmão dele: me dá dessa comida que você está fazendo. O irmão dele falou: não vou te dar. Ele falou: me dá dessa comida. Ele falou: eu te dou se você me der o direito da sua primogenitura. Ele pensou assim: de que me vale o direito da primogenitura? A primogenitura é só uma oração que meu pai vai fazer por mim. Meu pai vai me abençoar, tá certo? Mas eu estou com fome. Eu vou comer. E ele então vendeu o direito de primogenitura dele. Lá em Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17, a Bíblia fala então que ele vendeu a bênção no momento da necessidade. E depois ele foi rejeitado porque ele não teve arrependimento. 2 vezes ele perdeu a oportunidade. A primeira oportunidade que ele perdeu foi porque ele, ao invés de ir fazer a comida dele, ele resolveu vender a primogenitura dele. A segunda vez é porque ele buscou a Deus, mas sem se arrepender. O pecado foi dele, foi ele que errou. E ele não se arrependeu. Então a Bíblia fala que mesmo que ele buscou com lágrimas, ele chorou. E às vezes a gente pensa que se alguém chora, está arrependido. Mas nem sempre quem chora está arrependido. Ela está chorando por dó de si mesmo. Ah, coitado de mim, olha só que eu estou perdendo agora. Pois é. O que é arrependimento? Arrependimento é você não voltar mais a fazer aquilo que você fez. Isso é se arrepender. É você falar: não vou mais fazer isso aqui, eu me arrependo de fazer isso aqui. Né? A irmã que está se arrependendo de ter batido no marido essa semana. Né? Se arrependeu de bater no marido. Aí, como que ela prova que ela está arrependida? Nunca mais ela vai bater nele. Mas se ela bater de novo, talvez ela não se arrependeu. Tá bom assim, irmãos? Então tá. Então cuidado, para você não vender a sua bênção na hora da necessidade. Às vezes a gente se enrola financeiramente. Não é o que Deus tem para a gente. Deus quer abençoar, mas aí você se enrola e você entra em problemas. Você vai buscar soluções rápidas. Né? Vai buscar soluções rápidas. Ah, vou arrumar esse dinheiro aqui. E aí você arruma, mas daí você vai pagar juros, você vai perder mais. Perde a oportunidade. Agora, às vezes as pessoas desprezam. Às vezes Deus abre a oportunidade para alguém, só que a oportunidade parece ser pequena. E aí a pessoa despreza aquilo. E às vezes as grandes oportunidades, elas estão escondidas em situações menores.
coisa que parece insignificante. E aqui eu quero usar o exemplo de Ruth. Ruth, ela perdeu o marido, né? Não tinha mais marido, a sogra dela também tinha perdido o marido. Ela tinha uma outra concunhada, que também perdeu o marido. Agora estão as 3 mulheres. Aí a Noemi chegou e falou assim para elas assim, falou, olha, eu não tenho mais filho para vocês casar. Naquela época era assim. Morria um, casava com o outro filho. Entendeu? E assim. Falou, ó, não vai ser, não tem jeito. Já estou velha, não vou mais ter filho. Vocês podem voltar para casa de vocês. Aí uma delas, que é a órfã, ela chegou e falou, vou embora. Foi embora para casa. Ela pensou, o que eu vou ficar fazendo com uma senhorinha, né? O que vai ser da minha vida? Eu vou embora para casa, vou voltar para minha família. Ela foi embora. A Ruth não. A Ruth pensou, poxa vida, minha sogra foi tão boa comigo até agora, eu não vou largar. E essa é uma coisa interessante, né, irmão? Como que pode? Que é difícil, né? A nora se dá com a sogra, né? Mas aqui, o filho morreu e a nora falou, eu vou ficar com a minha sogra. Ficou com ela. Cuidou dela. A sogra ficava em casa e ela ia trabalhar para poder ganhar o sustento. E a Ruth, então, ela ficou do lado da sogra. E quando ela estava ficando do lado da sogra, ela não sabia que Deus estava abrindo uma oportunidade para ela. E foi através da sogra dela, foi através dos conselhos da sogra dela, que ela conquistou o marido dela, que foi um dos grandes homens da cidade onde eles voltaram para habitar. O cara era muito abençoado, um homem de Deus, rico. Por quê? Porque ela soube esperar a oportunidade e ficou com a sogra, que não tinha nada para dar para ela. Não tinha nada. Às vezes, irmão, Deus abre a oportunidade e você não percebe o potencial que tem. Às vezes Deus coloca pessoas do seu lado, você pensa assim, mas essa pessoa aqui, o que ela pode fazer por mim? Às vezes essa pessoa vai fazer algo por você que vai te levar você a se tornar alguém muito abençoado. Então, cuidado. Cuidado para você não desprezar pessoas e cuidado para você não desprezar os pequenos começos. Tá certo? Outra coisa que pode impedir a bênção é um medo excessivo ou falta de fé. Medo de fracassar. Medo que as coisas vão dar errado. Tem gente que gosta, olha só, fé o que é? É você entregar as coisas na mão de Deus. E o que não é fé? É você tentar dominar sobre as coisas que você não pode dominar. Entendeu? É você tentar solucionar coisas que você não consegue. É você querer dar jeitinho nas coisas, entendeu? Você querer dar uma força para Deus. Querer dar uma força para Deus. Você querer dar uma ideia para Deus. Deus, senhor, bem que o senhor podia fazer assim, 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 assim. Né? Às vezes você pensa assim, poxa vida, senhor, bem que eu podia ganhar na loteria essa semana. Aí, mas você não joga. E não vai jogar, né? Sabe, a gente tem que lembrar de que Deus, Ele chama a gente para a gente confiar nele. Não é para a gente dar jeito, não é para a gente dar solução, não é para a gente dar força para Deus,
mas é Deus que vai nos fortalecer. E às vezes, olha só, a fé é você confiar, ainda que a situação esteja contra você. E aí, Deus disse para Josué o seguinte, lá em Josué 1:9, ele falou assim, ó, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, ó, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Você tem que ter a certeza que Deus está com você. Não importa o que você está passando, não importa onde você andar, mas você tem que ter essa certeza, Deus está comigo. Ele prometeu que estaria comigo e Ele está comigo. Né? A incredulidade que ela faz você duvidar que Deus ele vai abrir as portas, que Deus controla a situação, que Deus vai dar as ferramentas necessárias para você seguir. Então aí Deus mandou Moisés falar, ó, vai lá os espias lá, espionem a terra. Foram os 10 espias, 12, né? 12 ou 10? 10 espias. Ou 12. Depois você vê aí na Bíblia aí. Está escrito aí na sua Bíblia. Tá bom? Oi? É um de cada tribo, é 12. É verdade. E aí tinha o Josué e o Caleb. Josué e o Caleb, eles acreditavam que Deus ia dar aquela terra para eles. Quando eles foram lá, eles olharam a terra e falaram, nossa, essa terra é muito boa, Deus falou que vai dar, vamos lá, vamos voltar e vamos possuir essa terra. E os outros 10, eles chegaram e falaram assim, lá só tem gigante. Eles só começaram a ver problema. Eles não acreditavam que Deus podia vencer aqueles gigantes para eles. Eles acreditavam na força deles. Se eles vissem que dava para eles brigar e ganhar, aí falaram, então a gente vai. Se eles vissem que eles iam brigar e não tinha chance de ganhar, então ele não ia entrar. Lá só tem homem grande, forte. Não vamos lá não. Mas os outros 2, Josué e Caleb, falaram, nós estamos prontos para ir. Só que acabou não indo ninguém. Só que eles não tiveram a oportunidade de entrar na terra. E o Josué e o Caleb tiveram a oportunidade. Entendeu? Então a gente não pode deixar o medo ou a dúvida, às vezes, ditar as decisões. Às vezes você vai estar com medo. Às vezes vai vir o medo para tentar parar você. Mas você não pode deixar o medo te parar. O medo decidir as coisas por você. Se é o medo que está decidindo, então não é Deus que está decidindo por você. Tá certo? Mas nunca esquece, você vai ter discernimento espiritual para você saber quando você deve ou não deve fazer as coisas. Outra coisa que faz a gente pode perder a bênção do Senhor, a oportunidade, é quando a gente começa a priorizar muito o nosso foco sendo nas coisas daqui da terra. A gente só pensa nas coisas da terra, a gente não pensa na eternidade. A gente não pensa que a nossa vida um dia vai acabar e que nós vamos morar com o Senhor. Se a gente perseverar firme com Ele. Tá certo? Então, às vezes a gente começa a priorizar tudo, menos Deus. Então a gente prioriza um jogo de futebol, a gente prioriza um passeio, a gente prioriza uma viagem, mas a gente fala, não, Deus vai esperar. Não, hoje não. Hoje eu quero fazer isso, hoje eu não estou com vontade. A gente começa a priorizar. E aí Jesus ele fez uma crítica para as pessoas assim. Ele disse assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, todas as suas preocupações, aquilo que você se preocupa, não esquenta a cabeça, porque Deus vai suprir vocês. Está lá em Mateus 6,33. Tá? Então, às vezes a gente pega e começa a assumir um monte de coisa.
A gente começa a assumir coisas no trabalho, a gente começa a assumir compromissos com a família, e a gente começa a se ocupar. E às vezes a gente perde a oportunidade espiritual que Deus está dando para a gente. Jesus disse uma certa vez para Marta, lá em Lucas 10, 41, 42, ele disse assim para Marta, que a Maria tinha escolhido a boa parte. Enquanto a Marta estava fazendo coisas, fazendo comida, correndo com as panelas, a Maria estava sentada aos pés de Jesus, só ouvindo as palavras de Jesus. Aí a Marta foi reclamar. Jesus falou, eu não posso tirar isso dela. Ela escolheu a boa parte. Ela escolheu a melhor parte. Tá certo? Alguém pode pensar, mas, poxa vida, Maria estava com preguiça. Não era preguiça. Era vontade de servir Jesus. Era vontade de estar com Jesus. Era vontade de ouvir Jesus. Então, ela escolheu a melhor parte. Às vezes você fica ocupado com muitas atividades. Às vezes você fica ocupado com muitas preocupações. Quando você fica preocupado, você se ocupa de uma coisa antes dela acontecer, você está se ocupando. Você está ocupando a sua mente com aquilo ali. E você deixa de confiar no Senhor. Deixa de buscar as coisas de Deus. Então, busque em primeiro o reino de Deus. E tudo vai ser acrescentado na sua vida. Amém? Tinha um irmão uma vez que ele morava numa casa e ele pensava assim, ele morava distante, ele pensava, nossa, nunca eu vou conseguir ir morar na cidade. E ele viu os preços dos aluguéis, ele ficava assim, com medo. Ah, não vou entrar nessa não. E aquele medo, aquela dificuldade. De repente, ele veio conversar comigo. Eu comecei a conversa com ele. E falei para ele assim, o seu problema é falta de fé. Você não acredita que Deus vai cuidar de você. Eu falei aquilo para ele, ele chocou na hora. Mas ele pegou aquela verdade, ele começou a orar. E sabe, irmãos, pouco tempo depois, ele veio para a cidade. Veio para a cidade e nunca faltou nada para ele. Ele sempre conseguiu pagar as contas dele, sempre conseguiu pagar as coisas dele. Né? E o Senhor deu até mais bens para ele, deu coisas para ele. Tá? Então, a gente ficar focando nas coisas da terra pode fazer a gente perder a oportunidade. Então, foque em Deus. Foca nas coisas de Deus. Foque em fazer a vontade de Deus. E Ele vai te abençoar na hora que você precisar. A última coisa é a falta de persistência. É gente que desiste muito fácil. Né? Vê a luta igual os espias lá. Desistiram muito fácil. Eles nem tentaram lutar. Eles desistiram. Então, quando você persevera, ou melhor, se você não perseverar, e você desistir de algo que Deus colocou no seu coração, você pode perder a chance de ver a vitória. Às vezes Deus fala com você, mas você começa a ter tanta luta para você alcançar aquilo, que você fala, não, se fosse de Deus ia ser fácil. E a gente pensa que assim, as coisas de Deus é assim, Deus fala e a coisa acontece ali, num piscar de olhos. Isso pode acontecer. Deus pode virar a sua vida da noite para o dia. Né? Hoje você está aqui, de repente, amanhã o Senhor te coloca numa posição que você nem imagina. Né? Você nem imagina. Deus pode fazer assim, ó. Mas a maioria das vezes, irmão, vou te falar, a maioria das vezes é um processo para você chegar naquilo. É um processo. E aí tem gente que desiste no meio do caminho.
Tem gente, por exemplo, sonhou a vida toda em ter um casamento bom. Aí, ele casa, aí ele está lá, naquela caminhada, de repente começa a ter um problema aqui, começa a ter um problema ali, outro problema lá. O que a pessoa pensa? Esse casamento não é aquilo que eu pensei que... Não, deve ter um outro melhor por aí. Eu só não encontrei. Aí ele pega e para aqui. Ele vai entrar em outra, ele vai ter o mesmo problema. Porque a gente só muda de endereço, mas a gente é a mesma coisa. Quer dizer, a pessoa não persistiu, não procurou soluções, não procurou forma de resolver os problemas. Ela simplesmente desiste. Às vezes tem gente que desiste, às vezes, do emprego. Ele está lá no emprego, começa a ter problema. Começa a ter dificuldade. O que ele pensa? Vou sair. Deus está fechando a porta aqui. Vou sair, vou embora. Porque ele pensa, se tem problema, então não devo ficar. Tem problema, não devo ficar, não. Às vezes é uma luta. Você está passando. Mas você tem que persistir. E às vezes quando você persiste, aí vai vir a vitória lá na frente. Vai vir a sua promoção, vai vir a sua bênção. Amém? Então, por exemplo, igual José. José, irmãos, ele sabia que ele ia ser um governador do Egito? Sabia? Sim ou não? Não sabia. Mas ele continuou persistindo. Ele não deixou os dons dele, ele continuava tendo revelação ali dos sonhos, ele contava para as pessoas, tinha discernimento, dos sonhos das pessoas. Ele tinha discernimento das coisas. E ele continuou ali a vida dele. Mas ele foi vendido como escravo, rejeitado pelos irmãos, foi para a cadeia, foi passando vários estágios, e ele não sabia que ele ia ser governador. Mas ele sabia, tinha uma ideia assim, olha, Deus tem algo grande para fazer na minha vida. Porque um dia lá atrás, Deus falou comigo em sonhos que vai acontecer alguma coisa assim. Então ele não desistia. Por exemplo, irmão, às vezes a pessoa tem vontade de morrer. O que é isso? Desistir. A pessoa às vezes quer acabar com a própria vida porque ela está desistindo. Está desistindo. Em vez dela persistir. Em vez dela ter aquela persistência. Esperar. Que o Deus vai fazer. Então, o José nunca perdeu a esperança de que alguma coisa ia acontecer. Ele só não sabia quando, mas ele sabia, Deus tem um plano para a minha vida. Estou vendo aqui a Neide balançando a cabeça assim, ó. A Neide sabia. Um dia a Neide chegou aqui, ó, falou, pastor, Deus falou comigo hoje na pregação e eu vou ter um filho. Neide? Deus falou comigo na pregação. E eu vou ter um filho. Quantos anos, Neide, você veio ter o seu filho? 50 aí? 54 anos. Ela veio ter o filho dela. E ela estava aqui, ó. Ouvindo a pregação. Mas ela não perdeu a oportunidade. Não perdeu a oportunidade. Falou, Deus falou. Hoje eu sinto que Deus falou comigo. Então eu vou agarrar minha bênção. Entendeu? Vou agarrar minha bênção. Eu me lembro uma vez que a gente foi, o nosso sítio, ele ainda tem muitas dificuldades, mas a maior dificuldade que a gente tinha no começo era trazer água. Porque ele é muito alto, E aí a água está lá embaixo. E não tinha bomba, irmãos, que desse conta de trazer essa água. Não tinha bomba. E a gente não tinha experiência nenhuma. E a gente tentava uma bomba, a gente tentava outra. E conversava com o engenheiro.
E falava com um e falava com o outro. E os caras falavam de bomba de 5 estágios, de 7 estágios. As bombas muito caras. E eu, puxa vida. A gente foi. E aí o Juarez um dia, né, irmão Juarez, ele chegou, falou, vamos lá colocar água lá. E estamos lá. Tentando. Irmão, passamos o dia inteiro. Não conseguimos trazer uma gota d'água. Acho que nós colocamos 3 bombas, eu acho. 3 bombas. Uma puxava até uma certa parte, outra até outra parte. Quando chegou na última, a última nunca conseguia mandar. Aí o Juarez pegou e falou assim, pastor, não vamos conseguir não. Nós já tínhamos tentado, irmão, não sei quantas vezes. Aí eu falei para ele assim, tenta mais uma, irmão. Vamos tentar mais uma. Pastor, mas nós já tentamos, tenta mais uma, a última. Ó, se não der agora, tudo bem. Mas aí o irmão fazia, eu falava, irmão, vamos tentar mais uma vez. Vamos de novo? Irmãos, e na última vez o negócio aconteceu. E aí a água chegou. E se a gente tivesse desistido? Estava tendo um acampamento lá no dia. Eles iam ficar sem água. Mas eu falei, não pode deixar o povo sem água. Eu falei, eu vou ter que arrumar água, nem que eu tiver que trazer um caminhão-pipa aqui. Mas eu vou trazer água. Mas Deus honrou. Então não é porque aparece, você está com obstáculo em alguma coisa, no seu serviço, no seu casamento, está com obstáculo na sua vida espiritual, você tem que se posicionar. Você não pode desistir. Tá certo? Quando você desiste, você pode estar perdendo a sua bênção. Tá bom? Quando você desiste, você pode estar perdendo a sua bênção. Então fica bem atento àquilo que o Senhor quer falar com você. Então vamos lá, vamos repassar. Falta de discernimento, a gente vai resolver como? Com oração, né? Clamando a Deus, pedindo a Deus discernimento. Procrastinação e desobediência. Então a gente não vai fazer corpo mole. A gente vai trabalhar dentro do tempo, porque a formiguinha trabalha na hora certa. Ela faz as coisas na hora certa. Tá? Você não vê uma formiga, por exemplo, trabalhando na hora da chuva. Você vê uma formiga com um guarda-chuvinha assim, não, tem que entregar esse serviço aqui, tem que entregar. Não, ela sabe. Ela sabe, daqui a pouco a chuva vai parar, eu vou trabalhar na hora que a chuva parar. Agora, se eu sair, eu vou morrer. Então, vou ficar aqui, no formigueiro. Né? Não seja desobediente. Às vezes Deus tem colocado pessoas, trazer conselho pra gente, às vezes o conselho, olha só, tem marido que às vezes não ouve a esposa, quebra a cara. Eu falo isso, irmão, de carteirinha. Eu já quebrei a cara várias vezes que eu não escutei minha mulher. E tem o Diego aqui. O Diego, né, Diego? O Diego, ele falou assim, não vou lá no negócio do serviço, tem uma festa lá, não vou lá não. A mulher dele falou, vai, porque hoje você vai ganhar um presente, não foi? Você falou que era para ganhar? Não. Falou não, né? Ela falou que era TV? Mas ela falou assim? Ei, profeta. Já fala até o endereço já, né? Aí, ela pegou e falou, vai sim, porque hoje você vai ganhar uma TV para nós. E ele foi, irmão, e voltou com a TV. Entendeu? E se ele não tivesse escutado ela? Ia ficar sem TV. Ou senão ia entrar numa dívida para poder comprar uma TV. E Deus está querendo dar. Está vendo que às vezes a gente, né? Então para escutar. Mas a mulherada também fica esperta. Porque os homens também são usados por Deus. Tá bom? Fique esperta. Não pensa vocês. Fica aí toda achando a poderosa. Não é não. Viu? Vocês acertam, mas tem homem também que acerta. De vez em quando acontece isso. Tá? Não é sempre, mas de vez em quando a gente acerta.
a falta de sensibilidade para a gente encontrar os sinais. Então aí a gente pensou em Ruth. Então quando Deus abrir pequenas oportunidades, você fica atento. Porque essa pequena oportunidade pode estar escondendo uma grande coisa por trás dela. Não despreza, entendeu? Não despreza o que Deus está dando para você. Né? Às vezes você pensa, mas eu quero ter um carrão. Às vezes as pessoas chegam e falam, pastor, você tinha que ter uma caminhonete, não sei o que lá. Eu falei, irmão, não tenho dinheiro para pagar IPVA. Para que eu vou querer um carro desse? Não é verdade? Não tenho... Irmão, nem penso um negócio desse. Para quê? Aí depois eu ficar com a dívida de IPVA todo ano. Ah, não. Eu fico aqui com o meu Cliozinho, tá veinho, mas ele é meu, tá pago, não devo nada para ninguém. Né? De vez em quando ele dá um probleminha, eu vou lá e conserto ele. Até o dia que, se um dia Deus me prosperar de um jeito que eu tenha dinheiro, um salário para poder pagar uma caminhonete, aí sim, aí pode ser que eu tenha. Entendeu? Mas caso contrário, não preciso disso para mim viver. E medo, irmãos, medo, falta de fé, a gente resolve enfrentando. Nós precisamos de enfrentar. Tá? Esses dias eu estava falando com uma pessoa, olha, às vezes a gente ouve notícias ruins e a gente já fica abalado. Mas a Bíblia fala para a gente o quê? Para a gente não temer os maus rumores. Que o homem, a mulher que confia no Senhor, não ficará abalado quando ouvir más notícias. Quando ouvir más notícias. É difícil. Ninguém diz que é fácil. Mas é por isso que a gente tem que enfrentar e por isso que chama fé. Fé não é fácil. Fé às vezes é difícil. Mas a vitória vem. Amém? Deus vai na frente abrindo os caminhos, né? Não tenha foco nas coisas terrenas. Busque a vontade de Deus. Então começa a ver. Se Deus tem um propósito, onde que Deus está querendo aqui. Busque o Senhor. Ora. Pede discernimento. E aí, nós devemos ser o quê? Persistentes. Não desista. Fala para o irmão, não desiste. Às vezes a bênção está muito próxima, você desiste. Tá? Vamos orar então? A gente vai orar e a gente vai pedir para Deus para a gente ter discernimento espiritual. Amém? Nós vamos orar e vamos pedir para Deus, Deus, me dá discernimento espiritual. Começa hoje e fala para Deus, Deus, eu vou começar a ter uma vida de oração, de orar todo dia, irmãos. Sem ser na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café. Porque tem gente que nem na hora do café, na hora do almoço, na hora da janta, não agradece a Deus. Esquece. Né? Então, ter uma vida de oração. Busca aí começar a orar 15 minutos por dia. Né? Aquilo que a gente faz aqui todo domingo. Vai crescendo isso. Para você começar a ter discernimento. Tá? Seja obediente. Pede para Deus, Senhor, eu quero obedecer. Eu tenho sido desobediente. Se você tem sido desobediente, pede perdão para o Senhor. Fala, Senhor, eu peço perdão. Eu não quero mais viver em desobediência. Desobediência afasta o homem de Deus. Obediência atrai o homem para Deus. Se você desprezou coisas pequenas, aí você pede para Deus, Deus, tira esse orgulho de mim, porque às vezes o orgulho faz isso. Tira esse orgulho, tira essa prepotência e pede para Deus, quando Deus abrir a porta, para você não hesitar, para você passar por ela. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, eu oro agora, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. O Senhor conhece, Senhor Deus, o coração deles.
Sabe, Senhor, que eles vieram hoje aqui para ouvir a Tua palavra, a Tua voz. E eu creio, Senhor Deus, que essa palavra vem do Senhor para o coração de cada um de nós. Creio, Senhor Deus amado, que a Tua palavra, que ela é viva e eficaz e que penetra até a divisão da alma e do espírito. Senhor Deus, tira, Senhor Deus, e mostra aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. O espírito é vida. O Espírito, Senhor Deus amado, traz vida, que o Senhor possa trazer vida aos corações, que o Senhor possa ministrar os corações agora. Senhor Deus, que eles tenham discernimento espiritual, Pai, discernimento espiritual. Eu oro para que o Senhor dê discernimento, para que eles possam compreender, que eles possam entender, que eles possam entender as circunstâncias, as situações, sabendo o que o Senhor está querendo fazer. Aquilo que o Senhor está querendo levar. Às vezes nós nem sabemos, Senhor Deus, o que vai acontecer ou como vai acontecer, mas sabemos que o Senhor vai fazer. Senhor, nós oramos e queremos, Senhor Deus, ser como Abraão, que saiu obediente, ouviu a Tua voz e foi seguir aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, como Josué, com a sua persistência. O Senhor possa, Senhor Deus, nos ajudar, Senhor Deus, como Ruth, que foi, Senhor Deus amado, alguém que não fugiu, Senhor Deus, daquele pequeno começo. E o Senhor levou elas a conquistarem coisas grandes. Senhor Deus, que o Senhor possa nos abençoar e sermos persistentes, Pai, como José, que não desistiu do sonho que o Senhor tinha dado para ele. Senhor, que os irmãos aqui possam não desistir, Pai, dos sonhos que o Senhor tem colocado no coração. Eles têm sonhos, Pai, que às vezes parece que não vão se cumprir, porque as lutas têm sido grandes, porque as dificuldades têm sido intensas. Mas, Senhor, o Senhor é Deus, e o Senhor prometeu, e o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, cumpre, Senhor, a Tua palavra, a Tua promessa, Senhor Deus, na vida dos Teus filhos, Pai, na vida dos Teus servos. Senhor Deus, vai abençoando a cada um dos irmãos aqui, nessa manhã, Pai. É o que eu te peço agora, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.